Temos em Angola, e quem sabe em outras partes do mundo, pessoas que se alimentam ou se aproveitam das fragilidades do país e seus processos políticos para, de alguma maneira, se enriquecerem, ainda que seja de modo ilícito. E essa realidade está patente neste clássico da autoria de Pepe Tela, Predadores. E é sobre isso que vou falar assim, rapidamente, se possível, sem dar muito spoiler, é claro, porque do resto vale dar uma bela leitura por estas pagininhas que aqui temos. Sem susto, é claro. A história se processa essencialmente em setembro de 1992, enquanto se preparam as eleições em Angola, é claro, e, como era de se esperar, em período de eleições, há de alguma maneira uma movimentação que não é muito comum, passeatas daqui e da lá, e é num dia destes que Vladimir Caposso, o protagonista, aproveita para assassinar Maria Madalena, por sinal, sua amante, e o amante de Maria Madalena, que estavam num apartamento, claro, que é de Vladimir Caposso, em relações sexuais. Ele, de modo silencioso, abre a porta, claro, tem as chaves, entra e acaba assassinando os dois. Pega um bilhete e escreve uma legenda: ninguém, não se pode trair a UNITA sem pagar com a vida. O que nos remete inicialmente já a um cenário, claro, podemos aqui já aventar, um tema sobre a famosa perseguição política, de modo que a investigação ficaria essencialmente perdida, ou pelo menos baralhada, em relação às pistas desse crime, referindo igualmente que Vladimir Caposso disfarça a caligrafia com a mão esquerda, não é? Mas isso não é dos principais assuntos do livro, é claro, porque o livro é repleto de muitos outros elementos que vale aqui destacar. Há que referir também que Pepe Tela usa ao longo dessa obra várias marcas do que vem sendo discutido, ou talvez por alguns, considerado como português angolano, ou seja, várias palavras típicas de Angola acabam estando presentes nesse romance. Além dessa problemática do enriquecimento à sombra do poder político, Pepe Tela aproveita para criticar também essa espécie de uma corrupção daquilo que são os ideais de libertação que, claro, muito guiaram e incentivaram aqueles que lutaram pela independência. Vale referir que esse é um tema que também remonta muito de um livro anterior, que no caso é Mayombe. E por falar em Mayombe, aproveitamos para destacar que o autor também usa nesse livro narradores diversificados, tal como acontece em Mayombe, em que variedíssimas vezes os guerrilheiros vão se tornando também narradores ao longo da própria narrativa. Então, esta sombra do poder político, que de alguma maneira, é claro, destaca aqui bem o autor, de modo ilícito, faz com que alguns angolanos se enriqueçam no pós-independência, segundo o autor, acaba de alguma maneira estragando o desenvolvimento do próprio país. E isso gira muito ao longo das páginas desse romance. Fora isso, o próprio autor aproveita para discutir, ao seu modo claro, esta problemática relação entre pais e filhos, que fica evidente, claro, na maneira como se comportam os filhos de Vladimir Caposso. Vale aqui destacar também que Pepe Tela, de modo criativo, acaba usando um enredo não linear, claro, mesclando as vozes, épocas e intervenções diretas do autor-narrador, que é uma forma muito interessante de compor romances, porque acaba tirando, de alguma maneira, essa lentidão, a letargia que algumas obras acabam tendo. De modo que quem entrar em contato com a obra vai sentir-se cada vez mais convidado a continuar esta mesma leitura. E, sem é claro dar spoiler, ao longo do romance há uma cena muito interessante em que alguém que vai participar de uma apresentação, como já se sabe, em Angola a questão da apresentação muitas vezes envolve sempre, entre aspas, algum tipo de problema. E nunca é demais contar com alguma situação que pode deixar o outro lado meio que do nosso lado. Daí que alguém decide usar uma camisola do partido, diga-se de passagem, do MPLA, para de alguma maneira encontrar algumas facilidades em termos de relações ao longo das discussões. Então, se isso de facto resulta ou não, vale conferir para melhor estar por dentro desta situação.
Ao longo da história, esta problemática que nos dias de hoje podemos sim verificar da famosa corrupção em algumas instituições, este problema da subfaturação já está presente, claro, embora sendo uma obra publicada em 2005, já está presente de modo muito aberto e, claro, ao seu tom criativo, Pepe Tela acaba trazendo para nós de um jeito que ficamos assim, então o assunto não é assim tão novo, não é um problema só da atualidade. Já tínhamos no passado, o que de alguma maneira representa nos nossos dias uma situação que precisa de algum jeito ser ultrapassada. Porque na realidade do livro nós não temos alguém enfrentando como deveria, pelo menos, as consequências dessas práticas que são nocivas para qualquer sociedade, ainda mais na modernidade dos nossos dias. Dali que vale a pena dar uma olhadela por estas páginas de Predadores, que o título chama atenção, claro, a depender da maneira interpretativa de cada um. Daí que só nos resta convidar-vos a ler esta obra com toda a atenção necessária, porque é muito